Eu creio que esses têm sido dias incríveis. Você pensa assim também? Amém? Desde a quinta-feira, como a Nana falou, eu quero partilhar isso com você, porque nós tivemos, você se lembra disso, algumas desencontros, né? Em relação aos preletores que nós teríamos. E eu achava que seria muito bom da quinta-feira, mas foi um verdadeiro atropelo, né? Não sei com você, mas eu fui atropelado literalmente. Eu lembro de um amigo meu chegando falando para mim, falou: Evaldo, eu nunca ouvi isso. Eu também nunca tinha ouvido, sendo sincero, eu nunca tinha ouvido a forma como Deus falou através do Rafael para nós. E sabe, eu tenho falado para você que conferência para nós não é evento. Conferência para nós é muito mais confronto do que evento. É a ideia de Deus nos confrontar para uma nova realidade. Nós não podemos nos contentar aonde nós estamos. Que bom que nós chegamos aqui, como a Nana falou, que bom, né? Nós celebramos o que Deus fez, mas nós temos uma expectativa muito grande quanto ao que Ele vai fazer. E quando você ouve o Rafael, né, o Senhor falando através dele, o que é que Moisés viu? O que é que Abraão viu? Ou como a Nana estava falando aqui, o que é que Isaac viu? O que é que ele viu? E ontem nós vimos o Bob trazendo também uma palavra tão incrível para nós, né? De sermos portadores da presença. E eu e você muitas vezes olhamos para esse tema em águas profundas e não nos atinamos para ele. Mas sabe, toda a história, deixa eu usar esse termo, da salvação, tem essa finalidade. Então, eu vou falar até isso no meio da mensagem aqui. A finalidade da salvação não é um seguro contra incêndio. Você vai ser livre das labaredas do inferno. Isso é pouco. O que Deus quer para nós é infinitamente mais do que isso. Então, a salvação é apenas um meio para um fim muito maior. Como a Nana estava mostrando e lembrando a mim e a você, e nós não podemos esquecer disso, Deus nos ama profundamente. E o resultado desse grande amor que Ele tem por mim e por você é nos atrair a Ele, para um relacionamento com Ele. O Bob falou muito ontem sobre isso. Talvez você tenha ficado na perspectiva tão somente da adoração, e ele falou para nós não ficarmos, né, no sentido de cantarmos ou de ministrarmos canções. Mas ali tinha a ver com relação ou relacionamento com Deus. Aquilo que nós trazemos é para Ele. Então eu quero conversar com você sobre isso. Venha para as águas mais profundas. Eu queria que você olhasse para frente, para trás, para os seus irmãos e dissesse para ele: venha para as águas mais profundas. Diz para ele. Uma das figuras mais interessantes da Bíblia, você há de convir comigo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, uma figura que Deus usa são as águas. Em quantas situações eu e você podemos nos lembrar disto? E eu me detive mais no Novo Testamento, e aí eu estava até partilhando com a Nana. Eu tinha visto isso, eu sabia disso, mas eu não tinha parado para pensar como Deus usou isso, como Jesus usou. Se você olhar para os evangelhos e observar as circunstâncias em que Jesus vai se relacionar com os discípulos, e de uma forma, às vezes, até não mais simbólica, mas real, no lago, ou no mar de Genezaré, ou no mar da Galileia. Você se lembra quantas vezes, quantas experiências eram figuras? E tudo isso que nós vimos e temos ouvido aqui eram figuras que queriam nos levar, ou nos apontar, ou nos aproximar para esse relacionamento com Ele. Para nos envolvermos com Ele. E eu quero vir com você para esse primeiro texto que eu quero citar, lá em Lucas 5, dos versículos de 1 a 6 e versículo 8. Eu quero usar essas cenas da vida de Jesus para você perceber o quanto Ele deseja nos levar para esse lugar de profundidade, para essas águas profundas. A gente usa o termo águas profundas, a própria Bíblia usa esse termo, águas profundas,
Mas você sabe quem é essa água profunda? Você sabe aonde é que isso vai chegar? Isso tem a ver com o nosso relacionamento com Ele. Ele quer que nós nos aproximemos dEle. Olha o que diz então o texto. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, Jesus, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: eu sei que eu e você sempre vamos olhar para isso de uma forma concreta, física. Mas ela sempre vai ter atrás algum conteúdo muito mais profundo do que o aparente. Olha o que Jesus vai dizer para eles. Ele sentou-se no barco, ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Eu e você começamos a olhar para isso e ver que, de fato, a questão não eram os peixes necessariamente, não era a rede, não era a pescaria. Jesus queria algo mais de Pedro. E Pedro precisava perceber, como eu e você precisamos perceber, águas mais profundas. Ou são um território da fé. Ele diz: vá para as águas mais fundas. Lancem as redes para a pesca. E aí eu e você podemos nos recordar da própria palavra que diz: o justo do Senhor viverá pela fé. Isto quer dizer, e eu e você definitivamente precisamos estar construindo isso na nossa mente e entender, que viver pela fé é nos lançarmos sem reservas nas mãos de Jesus. Lançar-se nas mãos de Jesus não é na ideia: ele vai me dar um carro novo, uma casa nova, um salário melhor, ele vai dar um esposo. Não, não é isso. É passar o controle total da sua vida para Ele. Ele controlar a sua história e a sua vida. Esse é o lugar que é algo que se torna, num certo sentido, contraditório, paradigmático na mente nossa racional. Mas esse é o lugar mais seguro da terra. Esse é o lugar mais seguro para se viver. Eu quero mostrar para você algumas cenas em que nós podemos entender isso, que esse é o lugar mais seguro. Então, quando eu olho para tudo isso, eu vejo que essa não é uma fé consumista, mas é uma fé que nos consome. E que deve nos consumir. Nos consumir nele, sermos totalmente tomados por ele. A experiência de Paulo de declarar que já não é mais ele, é porque ele foi consumido pela fé que tinha. E agora já não era mais Paulo. Lembra? Você se coloca totalmente nas mãos dele, você se rende. E ouça, cristão, isso não tem a ver só com Paulo, Pedro e João. Tem a ver com todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. A leitura que a Nana fez no final de 1 Pedro 2,9 nos faz lembrar isso. Nós não temos alguns sacerdotes, nós somos um reino de sacerdotes. E o sacerdote é aquele que chega na presença do rei, do Senhor, na presença de Deus. Você se envolve com ele. Então, eu estava me lembrando disso e falando sobre fé consumista e fé que nos consome. Eu me lembrei de uma declaração de Stephen Furtick, que ele disse: fé não significa necessariamente que Deus mudará a sua situação. Algumas vezes o que significa é que Ele mudará você. Parece-me que essa é a grande sacada. Alguns de nós estão querendo que Deus mude a sua situação, e Deus quer mudar você. Sempre Ele quer mudar você. Aí, você sabe disso, não é? E a mudança que Ele quer fazer é bem interessante para mim e para você. Ele quer nos fazer parecidos com o seu Filho.
Ele quer nos fazer semelhantes a Jesus. Somente depois que os nossos pés tocam o fundo, quando você, naquela cena como de Ezequiel 47, você já não tem domínio mais. Os seus pés, na verdade, não tocam o fundo. Você não consegue sentir mais o chão do rio, do mar. Você está totalmente descontrolado. Você está totalmente entregue ao Senhor. Então é aí que você vai experimentá-lo completamente. Enquanto você estiver com seus pés controlando a situação aqui, da sua vida, do seu trabalho, da sua vida familiar, enquanto você não se deixa lançar completamente nos braços de Jesus, você não pode experimentá-lo completamente. Eu estava lendo alguma coisa que foi escrito pela Igreja Amor e Cuidado. Eles estão numa série, ou estiveram numa série Águas Profundas, e eles escreveram o seguinte: Águas Profundas é o lugar dos milagres, do sobrenatural e do impossível. É um lugar desconhecido para nós. Lugar onde não há sustentação e conhecimento humano. É um lugar onde tudo foge à regra do entendimento. Eu e você precisamos entender isso definitivamente. Quando eu estou falando para você, eu estou falando para mim também. Esse lugar para onde Deus quer me levar é um lugar onde eu não tenho controle. Aonde eu não sei. Aonde eu simplesmente dependo de. Você se lembra? O problema de Adão foi se tornar independente. A restauração de Deus em nós, através de Jesus, passa pela nossa dependência. Nos colocarmos completamente rendidos a Ele. Então, a maioria das pessoas se satisfazem andando por aí em águas rasas, simplesmente molhando o pé, refresquei o meu pé. Eu olho para muitas pessoas dentro da igreja e vejo pessoas que gostam de refrescar o pé, mas elas não querem perder o controle. Elas querem andar simplesmente em águas rasas. Elas não querem muitas águas. Eu quero contar uma novidade para você. Você pode racionalizar isso e pensar que você está andando em Deus. Mas para você experimentá-lo, você vai ter que entrar mais para dentro das águas. Se nós fizermos o paralelo com o texto de Ezequiel 47, você vai perceber que as águas, sim, precisam bater nos seus tornozelos, mas elas precisam vir para os joelhos, para a sua cintura, para o seu peito, até que você perca totalmente o controle. É um processo? Pode até ser, mas o alvo, o fim, é você estar totalmente entregue ao Senhor. Então precisamos aprender e desejar nos lançar fundo. Os grandes peixes, aí pensando em pescaria, não estão na superfície. Eu olho para essa situação, que era fazer a analogia de que os grandes peixes, ou os muitos peixes para os discípulos, era a provisão. E a provisão de Deus para mim e para você não está na superfície. Há poucos dias atrás, eu estava aqui no Lúcio Anderson, que alguns de vocês sabem, com um problema seríssimo que ele estava cerebral, sua esposa frequentando a comunidade, alguma coisa que nós diríamos, não adianta orar mais. Mas eu creio que ela e muitos de nós mergulharam nas águas profundas. Naquela quinta-feira eu não esperava isso, porque eu estava orando por ele, ele veio me abraçar, eu não o conhecia. Ele falou quem ele era. Eu falei, meu Deus, eu orei por você. Mas eu orei, mais ou menos naquela situação, Deus tem misericórdia, o negócio é sério. E ele estava aqui, curado. Curado. Esse é o lugar das águas profundas. E ele não pôde resistir, né? Ele foi batizado naquele dia. Ele que dizia, não quero, agora ele quer. Agora não é Jesus dizendo para ele, vem. É ele, eu vou. Eu estou indo. Entende? À medida que nós nos aprofundamos e aprendemos a viver nesse ambiente das águas profundas, a nossa segurança aumenta. Isso é contraditório na nossa mente racional, eu sei. Mas é no lugar do descontrole que nós temos a provisão. É no lugar do descontrole que nós temos a segurança. É no lugar do descontrole que nós temos a proteção do Senhor. Quando Pedro anda por sobre as águas, aquilo foi um milagre que ninguém nunca mais viu ou conseguiu fazer.
nós olhamos para ele e dizemos, bem, agora esse é o cara. Não, você sabe e eu sei. Pedro vai viver e vai sobreviver ainda na total dependência de Jesus. Agora ainda mais do que era anteriormente. E cada vez mais. Quando você o vê, eu vou falar aqui dessa cena, lá em João 21, quando ele se encontra com Jesus pós-ressurreição, com tantas dúvidas, incertezas, medos, será que ele vai me aceitar? Olha o que eu fiz, eu neguei ele, como ele havia dito. E a cena começa com Jesus chamando eles para comer na praia. Novamente, vem para as águas. Eles estavam pescando, joga a rede do outro lado. Quando eles jogam a rede e a rede vem, eles já sabem quem que está por ali. Mas eles estavam em águas profundas. Sabe, Jesus não é uma pessoa interessante para nós nos relacionarmos. Ele é totalmente necessário. Totalmente necessário. Eu tenho dito para você, sabe, eu não tenho nenhum receio de dizer isso para você. A comunidade Siloé finalmente não é necessária para você. Eu não sou necessário para você. O seu apacentador não é necessário para você. Mas Jesus é totalmente necessário. Sem Ele, não há vida para nós. Eu e você ouvimos falar disso, que quando nós entregamos, nós fomos transportados das trevas para a luz, da morte para a vida. Nós estávamos mortos, nós nem sabíamos, nós estávamos mortos, nós estávamos totalmente perdidos, não tínhamos noção da morte. Mas ele não terminou uma obra, e Paulo fala isso de uma forma muito interessante. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Há um processo que o Espírito Santo está desenvolvendo da parte de Deus em mim e em você. Mas sabe, eu e você precisamos mergulhar aonde esse processo pode acontecer. Ele é necessário. E eu gosto de lembrar da palavra do profeta, buscai-o, enquanto se pode achar. Buscai-o. Buscai-o nas águas profundas de um relacionamento com Ele contínuo, ininterrupto, constante. Alguém disse que quando a última coisa que você tiver for Deus, você vai descobrir que Ele era a única coisa que você precisava ter. Na verdade, nós não deveríamos e nem precisávamos chegar a esse extremo. Nós podemos eliminar muitos problemas e etapas da nossa vida simplesmente nos lançando. Então Jesus é um bom amigo para se ter a bordo no navio da nossa história, da nossa vida. Mas a pergunta é, para onde o navio da sua vida está navegando? Quão dependente você é de Jesus para sobreviver? Você é dependente de Jesus para orar, agradecer na hora do alimento, dizer como é que você vai para o trabalho, e aí Jesus fica aqui que agora é comigo. Eu estou falando isso de forma retórica aqui para você, mas você sabe, e eu também, como nós somos reticentes em relação a isso, como nós somos indiferentes, muitas vezes, até à própria presença de Jesus na nossa vida. E Ele está convocando, Ele está nos chamando para perto dEle. A maioria das pessoas pensa que pode tomar a vida sozinho, mas a razão pelo qual, e é interessante lembrar que Paulo vai lembrar isso, textos como esses são colocados, ou foram colocados na palavra de Deus, para que eu e você possamos reconhecer que o nosso curso na vida será um desastre a menos que Ele esteja a bordo. A menos que Ele esteja conosco, a menos que estejamos nos rendendo a Ele dia a dia. Então eu quero falar com você sobre lugares em que vivemos e para onde nós deveríamos ir. Eu falei um pouco de forma sucinta para você, vivendo em águas rasas. E aí eu lembrei de Ezequiel 47, a água que toca os tornozelos. É interessante pensar nisso, você conhece isso? É só você chegar perto de uma lagoa, de um lago, de qualquer coisa, você vai ver. Peixes grandes você não vai ver ali. Ali você vê peixinhos no raso. Peixe grande não vem num lugar raso. Você precisa ir para as águas mais profundas. E eu penso que quando você está em águas rasas, como eu falei lá atrás, você
está controlando a sua direção, a sua velocidade. Facilmente você toca o fundo, você sente como que aquilo fosse a sua segurança. Você está a um passo de distância. E não é preciso muita fé ou nenhuma fé para isso. Você sabe onde você está pisando. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que eu e você precisamos ir além. Mas como eu disse para você, muitos de nós não querem entrar na água, não querem se equipar para ir mais fundo. Esse negócio aí, puxa vida. Eu vou falar para você, desculpa a sinceridade, mas alguns, essa coisa de ir para GP, que bobagem, isso, eu não concordo muito isso com o pastor. Então dá um jeito na sua vida, cara. Se o GP não serve, vai procurar alguma coisa que sirva. Mas você vai ficar nesse negócio raso, que não traz nada, não acrescenta nada na sua vida. E ainda tem alguns para dizer para mim, não, pastor, que estudo do GP é muito raso. Então vamos discutir sobre teologia junto. Vamos lá. Agora eu estou falando como seu pastor, vem discutir teologia comigo. Você acha que é raso? Eu posso afirmar para você que você não conhece nem aquilo. A dimensão disso, eu não quero com isso desprezar outras situações. Mas o que nós temos de GP na nossa comunidade não foi dado pelo pastor Evaldo. Eu gostaria muito de ter feito isso, gente. Mas não foi. Deus usou N outras pessoas para construir tudo isso. Para quê? Para a nossa edificação, para a nossa comunhão, para nós crescermos, para nós nos aprofundarmos, para nós irmos para águas profundas, para nós mergulharmos, para nós o conhecermos mais. É para isso que Ele faz. Então, sai desse lugar raso. Muitas pessoas, eu tenho a impressão que só querem ser salvas, mas não querem ir para mais fundo. Como eu falei para você, é esse crente para mim que gosta do seguro contra incêndio, ele não quer o inferno. Livrou do inferno, está tudo bem. Mas ouça, escute o que eu estou dizendo para você. A salvação não é um seguro contra o inferno. A salvação é um relacionamento com Deus. Olha a descrição que Jesus faz da vida eterna. Vida eterna é o próprio Pai. Se você não o conhece, como é que você vai ter salvação? Então, salvação não é um esquema, uma estratégia, como eu e você humanamente pensamos. Mas é algo infinitamente superior. E como eu disse para você, é um meio pelo qual Deus quer nos aproximar dele. É um meio, não é um fim. Aproximou, tem muito mais para frente. Então, eu fico pensando em crentes, né, que pensam, eu estudo a Bíblia regularmente, eu vou no GP ou coisa assim, como se isso tudo fosse tudo que você tem para estar com Deus. Eu tenho falado tanto para você, isso não é suficiente. Que as pessoas se tornam descuidadas na água rasa. E esse descuido torna-se um hábito espiritual que é mortal. Eu tenho indicado um livro para vocês de um cara que eu admiro sobremaneira. Pastor Jack Deere, ele escreveu o livro Surpreendido pela Voz de Deus. Ele era pastor, professor do Seminário Batista do Sul, mestre em Antigo Testamento, e olha o que ele escreveu. No meio de tudo isso, eu não acreditava na realidade de qualquer revelação da parte de Deus além da Bíblia. Estou falando para descer mais. Estou falando só por causa ele está falando de descer mais. Não achava que precisasse disso. Estava ocupado tentando viver a vida cristã. O cara é professor de um seminário, ele forma pastores. Está entendendo isso? Estava ocupado tentando viver a vida cristã com disciplina em lugar da paixão. Não podia entender porque tão frequentemente a oração e o estudo da Bíblia tomavam o caráter de uma obrigação religiosa. Alguém já passou por isso? E não de uma conversa com alguém por quem eu tinha um profundo amor. Basicamente, ele estava nadando na área reservada para as crianças. Rasinho. Era professor de seminário, pastor, mas estava na água rasa. E ele nem disfarçou a limitação que tinha. Ele até se autoexaltava com o saber que tinha. Pessoas assim
querem que os outros saibam que eles estão na água. Você conhece talvez pessoas, estou na água, eu com a mão, você olha para a pessoa, que espiritual, uau, ele fala em línguas estranhas, meu Deus, um dia eu vou ser que nem ele. Eu quero te fazer lembrar, até pode se considerar até para mim, o seu alvo não sou eu nem ele, o seu alvo é Jesus. Você tem que ser parecido com Jesus. Sabe, na minha história eu já partilhei isso, sempre eu tive referenciais, e tenho até hoje. E alguns desses referenciais caíram lá atrás. Caio Fábio, tantos outros, né? Caíram. Eu me lembro do dia em que o pastor Caio, eu ouvi falar sobre o que aconteceu com o pastor Caio Fábio. O que o meu coração contemplou foi, Senhor, se ele caiu, tem misericórdia de mim. Eu não quero cair. E agora, Caio ficou, vamos Jesus. Sabe, você tem que olhar para Jesus. Você tem que contemplar o Senhor sempre. Você já viu pessoas assim? Nunca aprendem a nadar ou pescar em águas mais profundas, onde estão as verdadeiras bênçãos, a provisão. Vivem em águas rasas. O convite de Deus para mim e para você. Ele não está perguntando qual a sua idade, qual a sua descendência, qual a sua cor. Ele não está perguntando se você é homem, se você é mulher, se é criança ou adulto. Ele não está perguntando isso para você. Ou ele não está pedindo para você que você venha independente disso, ou dependente disso. Ele está chamando você para vir. Então, lugares que vivemos e onde deveríamos ir, devemos sair das águas rasas e irmos para as águas profundas. Então, eu quero falar sobre isso, habitando nas águas profundas. As águas profundas, como eu falei para você, é quando os nossos pés não conseguem tocar o fundo. Alguém já teve experiência de estar no rio, no mar e se perder assim? Eu tive, né? Uma pessoa bem conhecida de vocês. Estávamos eu, a Nana, a Esther, a Aninha e o Felipe. A Esther e o Felipe eram muito pequenos. Nós estávamos na Praia do Forte, em São Francisco do Sul. Você sabe que ali tem um lugar que você pode andar na areia, só que a maré vem e cobre tudo. E nós fomos até um lugar assim, alto, bacana, tal, ficamos lá. De repente começou a vir as águas e cobrir todo mundo. Dona Nanda e Aninha, pé na tábua, né? Não, porque eu quero avisar eles para vir buscar vocês. Mas, tá ok. Ok. Já estava encomendando a gente para Deus já. Eu, a Esther e o Felipe, né? Eu falei, meu Deus, né? Chegou um tempo que estava pegando o meu pescoço e foi subindo, subindo, subindo. Eu não conseguia mais, eu peguei e subi os dois para cima, para que eles pudessem estar fora das águas. E fui andando debaixo d'água não sei quanto tempo, até que eu pude sair. Mas ali era um lugar de descontrole. Você percebe isso? O que Jesus está falando para mim e para você é justamente para irmos para esse lugar. Ouça o que eu estou dizendo para você. Esse lugar onde você não tem mais o controle. Onde você depende só dele. Se ele não fizer nada, ele sempre faz. Você sabe disso. Mas você precisa soltar as mãos, se largar e dizer, Senhor, sou teu. Quero usufruir de tudo que tu tens para mim. É sobre isso que o texto está falando, é sobre isso que nós estamos falando esses dias aqui. Então, habitando nesse lugar profundo, você pode confiar em seu barco no sentido de que Jesus está nele, né? Antes disso, o nosso barco é a nossa estrutura, né? Que é a nossa profissão, a nossa família, o nosso nome, enfim, as coisas da nossa vida. Se isso você não entrega para Jesus, ele não entra no seu barco, então você está perdido. Olhando para a sequência dos textos que eu vou mostrar para você, você vai ver se eles não confiassem em Jesus, eles estariam perdidos. Mas eles confiaram no Senhor. Nós nos sentimos confortáveis, às vezes, em quem nós somos, como estamos indo. Mas ouça o que eu vou dizer para você, Deus tem muito mais para você do que você pode imaginar. Eu já tenho partilhado aqui tantas vezes, se eu olho para o menino
12, 13 anos, e olho para o homem hoje de 63 anos, eu olho o que ele escreveu na minha história. E eu sei que eu nunca seria capaz de chegar no lugar que eu cheguei, não fosse ele. Ele me trouxe até aqui. Ah, pastor, mas o senhor poderia fazer? Eu poderia, mas chegar nesse lugar eu nunca chegaria. Eu não teria forças nem capacidade para isso. Mas Ele é o Senhor da minha história, Ele está no barco da minha vida, Ele conduz o barco para onde Ele quer. Quando eu olho para isso, eu fico pensando em recursos que as águas profundas podem trazer-nos para o relacionamento com Jesus. O primeiro deles é que a nossa proteção está lá, nas águas profundas do relacionamento com Ele. Olha o que diz Lucas 8, 21 a 25. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este? Que até os ventos e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem? É interessante olhar para o texto que é Jesus quem diz para eles que eles deveriam ir para o outro lado. E ele os levou para águas profundas. Mas eles obedeceram, eles se lançaram, mas a segurança deles é que a princípio eles estavam em águas rasas. E eles não estavam com medo nas águas rasas, mas quando eles chegam às águas mais profundas, e a tempestade vem, eles começam a temer. É esse lugar que eu e você precisamos encontrar na nossa vida. Eu me lembro de quantas ocasiões na minha história em que eu cheguei no lugar das águas profundas e de grandes tempestades. Nesse lugar, você encontrar Jesus no barco é a coisa mais preciosa que você pode ter. Você não precisa temer, você não precisa se desesperar, você simplesmente se lança nele e espera nele. Mas ele vai tirar? Eu não sei. Aí eu e você precisamos... Eu vou falar uma coisa muito doida para você aqui, mas necessário que você ouça. Paulo diz que ele não tem por preciosa a sua própria vida, a não ser para conhecer o Senhor, para servi-lo. Porque Ele é provedor. Necessariamente Ele é provedor e quer prover para mim e para você. Ele é um Deus que te protege. Ele protege a sua vida, Ele está com você. Jesus sabia, ou tomou ciência do que estava acontecendo, e Ele sabe das nossas situações. O texto diz que eles ficaram perturbados, mas Jesus não se perturbou. O texto diz que enquanto eles navegavam, Jesus adormeceu. E é interessante porque eu estava pensando na relação disso com Salmos. Ele guarda os seus enquanto dorme. Eu durmo, Ele me guarda. E o guarda de Israel tem alguma coisa de tão sobrenatural que mesmo na dormência Ele é capaz de cuidar de mim. Ele é capaz de prover para mim. Quando não podiam fazer nada, Ele tinha resposta para a proteção dele. Nas águas rasas, eles tentavam fazer isso sozinhos. E tem muitos de nós tentando muitas coisas na água rasa, não é? Ah, aquele negócio no banco você vai tentar, vai fazer. Aquela questão da minha profissão, aquela questão do meu relacionamento familiar. Você tenta tudo na força do seu braço. E nada dá certo. Olha a situação que eu citei aqui para você do Anderson. Nós teríamos N outras situações que a gente conhece aqui na comunidade. Trabalhou no braço, vai. Não vai. Entrega para Deus. Qualquer dia vocês podem ouvir de novo o testemunho da Gabi, doutora Gabi, uma médica que teve câncer, que, segundo
o veredito do médico, ela não poderia ter filhos. Deus é até bem humorado, né? Ele não deu um, ele deu 2. E ela está aí. Tomada de Deus, querendo servir a Deus, buscando o Senhor. No barco, Jesus no barco. Lembre-se, proteção. A proteção para a minha vida, para você, olhando para esse mundo que eu e você estamos, está fora. Está nas águas profundas. Onde você não pode depender de si mesmo, onde você precisa depender do Senhor. Sidney Ferreira escreveu o seguinte: Deus nunca obrigou ninguém a segui-lo, mas sempre exigiu total comprometimento dos seus seguidores. Você quer seguir Jesus? Você não quer, ok. Mas se você quer segui-lo, você precisa se comprometer. Em um relacionamento com Ele, em buscá-lo, em conhecê-lo, em saber quem Ele é. Nas águas mais profundas está o lugar de proteção para os seguidores de Jesus. Eu nunca me esqueço disso, é algo que sempre marcou a minha vida e minha história. Aquele que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está no barco da minha vida. Ele cuida de mim. O que Ele vai fazer, eu não sei. Como Ele vai fazer, eu não tenho a menor ideia. Isso é um problema dEle. Eu sou dEle e me entreguei a Ele. Eu confio nele e Ele vai cuidar de mim. Pastor, mas se acontecer de você morrer, uau, eu vou estar com Ele para sempre. Você precisa entender que essa salvação que Ele nos traz, ela não se limita a este mundo. Se a nossa esperança em Cristo se limita a este mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós temos uma esperança eterna. Então, Ele nos traz proteção, Ele é um lugar de proteção. Nossa proteção está nele, mas a nossa provisão também está nele. Veja João 21, 5-6, o texto que eu citei. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Os discípulos, como a maioria de nós, trabalharam duro, pescaram a noite toda, não conseguiram nada, não pegaram um peixe. Mas quando Jesus instruiu e eles obedeceram, ouviram, eles encontraram provisão. Ouça o que eu vou dizer para você. Muitas vezes você não é abençoado porque você é desobediente. Porque você não ouve o que Deus está falando. Ah, pastor, mas eu nunca ouvi. Eu estou com... Acho que foi o Rafael que falou, né? E eu estava lembrando com a Esther, eu uma vez ouvi isso, também pensei, se Deus viesse para mim, falar comigo, né? E chegar, Evaldo, meu, caiu duro, cara. Que isso? Se João caiu, imagine eu. Deus é tão bom que Ele conhece a minha natureza, Ele conhece as minhas limitações, e Ele fala comigo de uma forma sobrenatural. Mas fala e eu ouço. Está percebendo o que eu estou dizendo aqui? Com isso eu não estou dizendo que Ele não fale a pessoas hoje. Amém, que Ele fala com muitas pessoas. De forma audível. Mas comigo não tem sido assim. Agora, você tem ouvido o testemunho de como eu tenho ouvido Ele falar. E você vai ouvir esse final de semana e o próximo final de semana novamente. Guarde isso no seu coração. Você vai ficar impressionado como Deus fala. Como Deus fala. Jesus, através do Espírito Santo, Ele procura continuamente nos aproximar. Continua fazendo com que nós sigamos um relacionamento mais profundo com Ele. Ele quer esse relacionamento. Então, eu quero que você entenda isso. Intimidade com Deus, valor da nossa comunidade, não é uma estratégia, não é um programa. Isso é Bíblia, é palavra de Deus, é vontade de Deus. Não tem nada a ver com a Siloé. Nós só estamos lembrando você o que Deus falou, o que Ele espera de mim e de você. Então, observe isso. Eles não discutiram as instruções. O texto diz que eles lançaram. Às vezes as pessoas estão em águas rasas discutindo com Deus, né? Porque ainda seguem tocando os pés no lugar raso. Então você discute com Deus. Não, porque eu acho, eu penso, eu quero, eu penso que é isso, eu não concordo com isso. Como a Nana falou, não, mas porque isso é muito grande, isso é muito pequeno, esse LED, podia ser assim, podia ser assado.
Por que você não confia simplesmente em Deus, você não se lança diretamente em Deus e deixa aí? Vai para as águas profundas, para as águas mais profundas. Para se viver em águas mais profundas, nós precisamos seguir as suas instruções. Precisamos obedecer. E às vezes nós estamos ocupados demais com peixinhos para pegar a nossa provisão. Eu já ouvi e eu já passei por isso também. Às vezes tão preocupado com bobagem, Deus mostrando coisas incríveis para mim, eu estou lá, que isso, aquilo outro. Vou contar uma experiência minha como pastor. Toda igreja tem problemas, né? E tem crente complicado, né? E alguns anos atrás, eu tinha lá uns irmãozinhos que só a graça de Jesus. Olha, era difícil. E aquilo lá me parava, me empacava, eu não andava, porque eu ficava preocupado, vai resolver isso, como é que eu faço, Jesus, porque ele, porque ela, porque ele e tal, 2, 3 ali, aquilo. Um dia um pastor mais experiente veio, estava conversando com ele, eu falei, Evaldo, presta atenção, você colocou os 3 na sua frente, atrás dos 3 tem 500, por que você não olha para os 500 em vez de olhar para os 3? É mesmo, né? Cuida do que você tem que cuidar e deixa que eu cuido do que eu tenho que cuidar. Entregar eles a Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Estou falando do coração de um pastor, uma experiência de como Deus pode cuidar de nós. Eu estava preocupado com coisinha. Deus estava querendo mostrar para mim muitos peixes. Eu estava cuidando dos peixinhos. Provisão, Deus é um Deus de provisão. E por fim, Deus é a nossa segurança. Mateus 14, 28 a 31. O Senhor disse a Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu acho que você está comigo nisso. A gente olha para Pedro e fala, pô, mas como é que o cara vai duvidar? Interessante, os outros discípulos estavam tudo no barco lá, ninguém se arriscou como Pedro. Pedro saiu. Eu não sei se eu faria isso. Eu gostaria de fazer, mas eu não sei se eu faria isso. Mas ele fez. Às vezes eu e você achamos que podemos lidar com uma situação. Eu quero dizer para você, esse sentimento, essa razoabilidade sua é uma indicação de onde você está espiritualmente. Aqueles que acham que pode lidar com a situação estão perdendo tempo em águas rasas. Ao invés de confiar no Senhor e deixar cuidar. É mais fácil? Parece que não, mas é mais fácil. Quando você deixa nas mãos dele, ele vai cuidar da situação para você. Então, no meio das tempestades da vida, nós devemos confiar em Jesus, confiar. E para isso você tem que ir para as águas profundas. E quando eu estou falando, eu sei que você já ouviu tantas vezes, né? A gente pode lembrar lá do segredo do lugar secreto do pastor Bob Sorge, tantas outras coisas que nós falamos aqui, séries de mensagens. Ir para o lugar secreto. É esse lugar secreto andar com você pelo dia todo, para onde você for. Você está no trabalho, você virou a esquina, um carro fechou você, vai bater em você, meu Deus. É depender de Deus, em tudo. Em tudo. Não é em algumas coisas. Ele é capaz para estas coisas. Não, ele é capaz de tudo na minha vida. Ele é tudo para mim. E ele tem que ser tudo para nós. Interessante. Pedro estava disposto, mesmo em águas mais profundas, a fazer algo que nenhum homem já havia feito. Andar sobre as águas. Ele fez. Quando ele começa a duvidar, ele afunda. Mas a segurança estendeu a mão. E o levantou. Os outros não saíram. Pedro saiu. Ele duvidou, ele é gente como eu e você. Mas o Senhor tomou as mãos de Pedro. Eu fico pensando, eu queria ter um dia para sentar e fazer uma entrevista com esse cara. Que experiências Pedro teve. Que experiências. E depois se lançar completamente nos braços do Senhor. Há uma lição aqui incrível. Mesmo que nós comecemos a jornada e falhemos de vez em quando,
E isso eu posso falar da minha experiência pessoal, eu posso saber que Ele está ali para estender a mão e me levantar. Naquele momento em que o vento bate no meu rosto, eu perco a minha noção das coisas, eu estou afundando. Mas Ele não saiu do meu barco. Ele não saiu da minha vida. Ele é o meu Senhor, Ele me ama. Ele disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a nossa segurança é encontrada nas águas mais profundas, onde Ele está nos esperando. É isso. Você pode viver em águas rasas, ou você pode habitar nas águas mais profundas. E aí você tem o recurso da proteção, da provisão e da segurança. Deus está nos convidando para ser uma geração, como a Nana falou, de águas mais profundas. Para recebermos essa proteção, essa provisão, essa segurança. Então não se acomode em águas rasas. Ah, porque fulano é assim, fulano é assado. Eu vou fazer tudo, orar por ele, vou insistir com ele, mas eu preciso cuidar de mim com Deus. Eu preciso cuidar da minha vida com o Senhor. Permita que o Senhor desenvolva em você um cristão de águas mais profundas. Para que você possa receber os recursos das águas mais profundas. E o único para te equipar nisso é o Senhor Jesus, não tem outro. Talvez você possa ouvi-lo hoje. O Senhor disse a Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, venha. Respondeu ele, então Pedro saiu do barco e andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Jesus está nos convidando, queridos. Não para simplesmente cumprirmos um tempo na história. E depois as pessoas, teve uma comunidade lá em Joinville, na Marquês de Olinda, interessante. Eles eram bacanas, assim, gente boa. Gente do bem. Eu não quero ser gente do bem, eu quero ser gente de Jesus. Eu quero fazer diferença. Eu quero que a palavra que Ele tem lançado sobre nós se cumpra. Nós vamos invadir essa cidade e o rei será Jesus aqui. Mas para isto é preciso que eu e você mergulhemos mais profundamente. Esse é o tipo de palavra que eu tenho dito para vocês, que eu sinto de Deus de convocar você, mas eu já estou me convocando para isso também, eu estou sendo convocado. Então aqueles que, como eu, se sentem convocados para as águas mais profundas, queira se levantar comigo para nós orarmos nessa hora. Eu já estou de pé para dizer, Senhor, estou aqui. Cheio de complicação na minha cabeça. Cheio de dúvidas e de incertezas. Com temores. Mas Jesus me ajuda. Espírito Santo, me faz lembrar que a profundidade é o meu lugar. É a minha habitação. Junto a Ti, Senhor. Junto a Ti. É o meu lugar. A Tua presença, Jesus, é tudo para mim. A Tua presença é o meu conforto, o meu conforto, o meu consolo. É a minha renovação. É a minha segurança. É o meu amparo. É o meu lugar forte, o meu refúgio. Senhor, independente dos homens, eu quero estar no lugar onde Tu estás. A Tua presença, Senhor, é o meu prazer. Jesus, não há nem tanto o que falar, a não ser isso, Senhor. Mais do que o Senhor nos chama, nós desejamos estar contigo. Queremos esses lugares de profundidade com o Senhor, de presença do Senhor. Espírito Santo, me ajuda, nos ajuda a não nos desviarmos do alvo, de caminharmos, Senhor, convictos na dependência total do Senhor, confiantes, que a despeito das circunstâncias, a despeito da adversidade, o Senhor é conosco, o Senhor está conosco. Nós te bendizemos nessa tarde, Senhor, te adoramos e nos reconsagramos a Ti, Senhor,
pedindo mesmo, Senhor, toma-nos por completo, até que nós não tenhamos mais aonde colocar os nossos pés e nos percamos completamente nos rios da Tua presença, Senhor. Clamamos, Jesus. Clamamos, Jesus. Clamamos, Senhor. Aleluia. Amém, amém, amém.